Graça e paz, igreja, nós louvamos o nome do Senhor, porque mais uma vez o nosso Deus, Ele nos ajuda a aprendermos com a sua palavra. Então que seja o Espírito Santo de Deus a ministrar a cada coração nesse estudo, que nós temos feito do livro do Gênesis, que semana após semana Ele possa então tratar conosco e nos orientar de acordo com a sua soberana vontade. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus e Pai, nós te pedimos, fala conosco, nos ensina, nos orienta, nos capacita, para que possamos dia após dia aprendermos, Senhor, com a Tua palavra e sermos edificados por Ti. Faz em nós, ó Deus, a Tua vontade, no nome de Jesus Cristo, aquele que era, aquele que é, aquele que eternamente há de ser. Amém. Amém, igreja. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do Gênesis, no capítulo 32. Nós vamos hoje, irmãos, estudar um bloco que vai do versículo 3 até o versículo 21. Nós não vamos ler todos os versículos, mas nós vamos ver o que nós podemos aprender com base nesse texto. O texto ao qual me refiro, ele tem um título, que na minha versão é Jacó reconcilia-se com Esaú. E nós temos acompanhado a trajetória de Jacó, de volta ali para a sua terra. Nós vimos que Jacó ele deixou Padã-Arã e ele se dirigiu, ele retornou então para Canaã. Ele partiu de Canaã 20 anos antes e ele fugiu ali do seu irmão para a terra onde residia ali o seu tio, a família ali de sua mãe. Então ali, nós sabemos, ele se casou com 2 mulheres, adquiriu 2 concubinas, ele teve ali muitos filhos, voltou ali com muitos rebanhos, com muitos servos, Então, interessante porque Jacó, ele parte ali de Canaã, basicamente de mãos vazias, ele vai dizer, inclusive nesse texto, um cajado. Ele vai sozinho para a terra ali onde seu tio residia e ele retorna rico, com muitos servos, com muitos rebanhos, Mas havia uma complicação nesse retorno, e a complicação seria o seu irmão Esaú. Jacó, ele deixou a terra de Canaã justamente por conta disso. Nós conhecemos a história, Basicamente, Jacó, ele, com a ajuda de sua mãe, Rebeca, ele consegue usurpar do irmão a bênção da primogenitura, E Esaú, ele fica indignado com isso e decide, olha, quando o meu pai, Isaac, morrer, eu vou matar então o meu irmão Jacó. Ele decide isso e chega ao conhecimento de Jacó, que Esaú ele tinha essa intenção ali em seu coração. Então, ele é direcionado ali por sua mãe a fugir para a terra ali do seu tio, para Padã-Arã. E agora ele estava então retornando. Mas aí havia esse problema, ele encontraria Esaú de novo. E aí ele toma uma atitude, Jacó, ele decide enviar mensageiros adiante dele. Ele manda ali esses mensageiros e eles anunciariam então a chegada de Jacó. Avisariam a Esaú que Jacó se aproximava, E dariam também uma breve atualização sobre o que aconteceu com Jacó nesse período, que ele havia basicamente constituído uma família, que ele havia enriquecido. Então, isso seria dito também a Esaú. E aí esses mensageiros retornam, irmãos, e eles informam que Esaú estava vindo ao encontro ali de Jacó, e com um pequeno detalhe, ele vinha acompanhado de 400 homens, E Jacó, ele teve medo, ele se perturbou diante dessa notícia. E eu diria, irmãos, com razão, porque ele sabia que o seu irmão havia dito anteriormente que tinha intenções de matá-lo, e aí ele retorna, e quando ele está se aproximando,
o seu irmão vem ao seu encontro, mas não sozinho, vem com 400 homens. Então, Jacó certamente ele temeu naquele momento, não só por sua vida, mas pela vida da sua família também. Porque ele corria o risco naquele momento de perder não só a sua vida, mas ali a vida dos seus filhos, das suas esposas, de tudo o que ele possuía, né? Ele poderia perder naquele momento. Se seu irmão tivesse intenção de fazer algum mal, né, contra ele. E aí, Jacó, ele adota uma estratégia, né? Ele divide a sua caravana em 2 grupos, porque ele pensa, poxa, se Esaú ele interceptar um dos grupos e, enfim, destruí-los, exterminá-los, o outro grupo pode escapar, pode sobreviver. Então ele divide a sua caravana em 2. E em seguida ele recorre a Deus, ele busca ali o auxílio do Senhor. Eu quero ler com vocês, do versículo 9 até o 12, a palavra do Senhor nos diz assim: E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste, certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Amém. Então, nesta oração que Jacó faz ao Senhor, é válido mencionar alguns pontos, né? Pontuar aqui algumas coisas. Jacó, nessa oração, ele se recorda, né? Ele lembra das promessas de Deus. Tanto a promessa que Deus fez a respeito do seu retorno, que ele deveria então retornar para a terra de seus pais, né? Retornar para a sua parentela, mas também a promessa de multiplicação. Então, tanto Deus disse para ele que ele retornaria, né, para a terra de Canaã e o Senhor faria bem a ele, por assim proceder, mas ele também se lembra da promessa de multiplicação, né, que Deus havia prometido também a Isaque e a Abraão, né, de que a descendência deles seria então multiplicada como a areia do mar. Então ele se recorda das promessas de Deus e ele também reconhece a graça de Deus em sua vida, né? Ele menciona aquilo que eu falei logo no início da mensagem, que ele atravessou, né, ali o Jordão, ele foi até Padã Arã com um cajado na mão, sozinho, e agora ele voltou com 2 bandos, né, com muitas riquezas e com uma família, com muitos servos, enfim. Então ele reconhece a graça de Deus na sua vida, né? Deus havia abençoado ele. E é interessante porque ele se sente não merecedor destas bênçãos, né? E em terceiro lugar, ele pede por livramento, né? E ele deixa muito claro, olha, eu temo pelo meu irmão, livra-me da mão dele, né? Ele pede, então, livramento. E aí, por fim, Jacó, ele adota mais uma estratégia, tá bom? Do versículo 13 até o versículo 21, a palavra nos diz assim: E tendo passado ali, aquela noite, ali, irmãos, no caso, entendemos que seria Maanaim. A diaconisa Simone, ela ministrou na última semana, e ela fala de uma passagem, né, que aconteceu aqui no início do capítulo 32, onde Jacó ele vê no caminho alguns anjos de Deus e ele nomeia aquele lugar como sendo Maanaim. E o texto deixa claro, né, que ele chamou aquele lugar de acampamento de Deus, quando ele avistou os anjos, né? Então ele batizou aquele lugar de Maanaim. Entendemos que foi ali onde ele
passou a noite, né? Então, continuando ali o versículo 13, diz assim: separou do que tinha, né, das suas posses, dos seus bens, um presente para seu irmão Esaú. E aí o texto discrimina que presente foi esse: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Temos que lembrar, irmãos, que no período patriarcal era muito valorizado, né? Ali a quantidade de animais, né? De rebanhos que alguém tinha. Então, isso era considerado uma riqueza. Até os dias de hoje né? Naquela época, mais ainda. Né? Então, quanto mais animais uma pessoa tivesse, então isso era estimado como uma riqueza. Né? Podemos lembrar, por exemplo, de quando a palavra do Senhor fala sobre a riqueza de Jó. E ali é dito que ele tinha muitos animais e chega a discriminar ali exatamente quantos animais ele tinha ali de cada tipo. Então aqui é como se Jacó ele estivesse, né, guardadas as devidas proporções, mas trazendo para a nossa realidade, dando muito dinheiro ali para o seu irmão. Um presente, sabe, considerável. Ele deu, assim, a parte do que ele tinha de melhor ali para o seu irmão Esaú, tá bom? E aí, prosseguindo então com a leitura, né, a partir do versículo 16, entregou-os, né, no caso Jacó, ele entregou às mãos de seus servos, né, esse presente. E aí, cada rebanho à parte, e disse aos servos: passai adiante de mim, e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ou seja, nós vimos que, a princípio, Jacó ele divide a sua caravana, né, a sua comitiva, em 2 grupos. E aí, ele toma outra iniciativa. Depois de passar a noite ali em Manaim, ele ali decide, né, enviar algumas levas de presentes para o seu irmão Esaú. Né? Essas levas de presentes iriam adiante dele. Ele diz, olha, vai dividindo os rebanhos e ele vai enviando em levas. Né? Chegaria uma determinada quantidade ali de animais na presença de Esaú, depois chegaria mais um pouco e mais um pouco, né? Iria em levas, tá? Adiante de Jacó, e só depois ele encontraria o seu irmão, tá bom? Esse foi o plano dele, né? A estratégia dele. Então, prosseguindo, né? Ali no versículo 17, ordenou ao primeiro, no caso ao primeiro servo, né, que iria levar os rebanhos, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar de quem és, para onde vais, de quem são estes diante de ti, responderás: são de teu servo Jacó, é presente que ele envia a meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Então, aqui nós percebemos, né, que além do presente que Jacó ele enviaria para o seu irmão, ele enviaria ali servos trazendo uma mensagem com um tom de humildade, né? Ele se autodenomina, no caso Jacó, por meio do seu mensageiro, como sendo um servo de Esaú, e nomeia Esaú como sendo o senhor dele. Então ele assume uma postura de submissão, uma postura de humildade diante do seu irmão. E isso, irmãos, podemos entender, é uma maneira, né, de Jacó ele se justificar com seu irmão Esaú, né, ele se redimir, né, com ele. Afinal de contas, né, ele toma ali de forma inapropriada, de forma enganadora, covarde, a bênção da primogenitura que pertencia ao seu irmão, né? E nós sabemos que tudo isso fazia parte do plano de Deus, mas a maneira como Jacó fez isso, ela foi errada, né? Ele usou de mentira, ele usou de enganação, né? Ele foi ardiloso. Então, aqui nós percebemos uma postura, né, de um possível arrependimento por parte de Jacó. Continuando então a leitura, no versículo de número 18, responderás: são de teu servo Jacó,
é presente que ele envia a meu senhor Esaú, eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós, que nós acabamos de ler. E aí no 19, ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos. Falareis desta maneira a Esaú, quando vos encontrardes com ele. Direis assim, eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo, eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei. Porventura, me aceitará a presença. Então aqui nós percebemos que a intenção de Jacó é muito clara, né? Ele queria aplacar a possível ira, a possível raiva que Esaú ainda estivesse nutrindo por ele, com esses presentes, com essa bajulação. Então aqui nós vemos uma estratégia, né, por parte de Jacó, né? Ele honra a fama que ele tinha de ser ardiloso, de ser muito esperto, né, muito sagaz. Então aqui ele usa essa estratégia, né? E aí, o versículo 21, assim passou o presente para diante dele, né? No caso Jacó, ele viu o presente na frente. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Entendemos ali, próximo de Manaim, né? Então, basicamente é isso, igreja. E aí, como aplicação prática para as nossas vidas, de forma muito óbvia, nós aprendemos aqui com esse texto que devemos buscar o auxílio do Senhor na angústia. Nós vimos aqui que Jacó, diante ali do temor, perante o seu irmão, né, ele sentiu, né, o texto descreve medo, ele sentiu perturbação, mas quando ele foi tomado por esses sentimentos, quando ele viu ali uma ameaça contra si mesmo, contra sua família, ele buscou ali o auxílio do Senhor através da oração. E podemos entender, ele confiou em Deus, porque ele pediu para Deus livrá-lo da mão de Esaú, né? Mas, ao mesmo tempo, Jacó, ele não só orou, ele não só pediu, né, o auxílio do Senhor. Ele, além de orar, além de pedir o auxílio do Senhor, Jacó, ele demonstrou um arrependimento pela atitude ruim que ele teve ali para com seu irmão. E ele buscou uma reconciliação com ele. Ele buscou compensá-lo, né, de alguma forma. Então, nós podemos entender que sim, busquemos o auxílio do Senhor na angústia. E aí, muitos textos bíblicos nos estimulam a fazer isso. O livro dos Salmos, no capítulo 46, versículo 1, diz assim, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O livro dos Salmos, no capítulo 118, versículo 5, na angústia, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me pôs a salvo. E no livro dos Salmos, capítulo 120, versículo 1, na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Amém, irmãos? Então, que nós possamos guardar em nossos corações a palavra do nosso Deus. Vamos orar a Ele mais uma vez? Pai de amor, nós te agradecemos pela oportunidade que tivemos de aprender a Tua palavra, de poder, de fato, Senhor, ouvir a Tua voz, o Teu direcionamento. Então, da mesma forma que Jacó, ele buscou o Teu auxílio na angústia, quando ele sentiu medo, quando ele sentiu perturbação, que nós, Senhor, em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas lutas, em meio às nossas apreensões, possamos buscar o Teu auxílio, possamos recorrer a Ti, Senhor. E se nos compete fazer algo ali para contribuir, seja ali buscar uma retratação, buscar uma reconciliação, perdão, assim como Jacó fez, que nós possamos ter essa postura também, né? Que nós possamos orar, recorrer a Ti e buscar também fazer aquilo que a Tua palavra nos direciona a fazer. Então, age em nós e através de nós, nos abençoa, Senhor, no nome de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Amém e amém. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe, que Ele continue aplicando a sua palavra nas nossas vidas. Paz.